Bem, meus amigos, vamos agora então para fazer essa revisão de véspera de processo penal. Eu preparei para vocês um material completo de tudo que está no edital de processo penal. Para vocês terem uma ideia, são 70 slides. Obviamente que eu não vou conseguir falar sobre os 70 slides nesse encontro, mas eu preparei para vocês terem um material de apoio. É como se fosse um super, hiper intensivo de processo penal. Para vocês poderem acompanhar depois daquilo que nós explicarmos. Mas eu vou, de antemão, usar esses 5 temas, né? Inquérito policial, ação penal, competência, provas e prisão, que estão nesse material, que está no edital de vocês, para a gente tentar ver os pontos principais que podem estar na prova de vocês. Então, de antemão, já podemos ir para os slides. Começamos com o inquérito policial. O que poderia cair na prova de vocês sobre o inquérito policial, né? Primeiro que o artigo 4º fala que a Polícia Judiciária faz o inquérito na sua respectiva circunscrição. Professor, mas a polícia pode realizar diligência em outra circunscrição? O artigo 22 diz que sim, né? Desde que essa circunscrição seja na mesma comarca ou na região metropolitana, nas mesmas circunscrição próxima, né? Fora isso, somente por carta precatória. E o parágrafo único diz que não é só a Polícia Judiciária que faz inquérito. Não! Os inquéritos podem existir de competência de outras autoridades administrativas. Então vejam, a competência definida nesse artigo não excluirá a de outras autoridades administrativas. Nós falamos em sala de aula, né? Por exemplo, as CPIs, o inquérito parlamentar, tudo isso nós vimos. Característica do inquérito, ele é inquisitivo, ou seja, não há contraditória e ampla defesa, é discricionário, a autoridade realiza a diligência que ela entender que deve fazer, é escrito, ele é sigiloso, ele é dispensável. Veja, o inquérito não é indispensável, é dispensável. E ele é indisponível. A autoridade policial não poderá arquivá-lo. Sobre arquivamento, vou falar mais adiante sobre ação penal, como é que se arquiva o inquérito agora, hein? Pode estar na prova de vocês. Trazido pelo pacote anticrime. Notícia crimes, conhecimento do fato criminoso. Ou ele é imediato, ou ele é mediato, ou ele é coercitivo. Imediato quando a autoridade vai até o fato criminoso, imediato quando o fato criminoso vem até a autoridade policial e coercitiva pela prisão em flagrante. Como é que se inicia o inquérito? Dependendo do crime. Se o crime for de ação pública incondicionada, por exemplo, homicídio, tráfico, sequestro, o inquérito pode iniciar de ofício, onde a autoridade lavra uma portaria, mediante requerimento do ofendido ou de seu representante legal, requisição do juiz do Ministério Público, ou comunicação popular. A pessoa pode comunicar à autoridade, a autoridade checar, sendo verdade, instaura o inquérito. E mediante ação pública condicionada, por exemplo, crime de ameaça, crime de furto de coisa comum, artigo 156 do Código Penal, representação do ofendido ou de seu representante, ou requisição do ministro da Justiça nos crimes contra a honra do presidente da República. E nas ações privadas, calúnia, difamação e injúria, o inquérito deve iniciar com requerimento do ofendido. Pessoal, a ação privada inicia com queixa, mas o inquérito em crime de ação privada inicia com requerimento. Como é que se instaura o inquérito? Isso é importante, que foi trazido pelo pacote anticrime. Você é policial civil e responde um inquérito. Então, foi colocado no artigo 14 que você poderá constituir defensor. Não significa que o defensor irá fazer a defesa. Poderá constituir um defensor para acompanhá-lo no inquérito. Você vai ser citado, né, para constituir defensor. Se você não tiver defensor, a autoridade encarregada do inquérito deverá intimar a instituição que o funcionário pertence para que esse indique, então, um defensor. Atos da autoridade policial no inquérito. Preservação do local do crime, já falamos bastante, né? Busca e apreensão de objetos ligados ao fato criminoso. Produção de provas. Em relação à produção de provas, outra questão interessante, né? É que da letra F fala assim, a autoridade determina o exame de corpo de delito. Cai pegadinha dizendo que a autoridade realiza exame de corpo de delito. Não, quem realiza exame de corpo de delito são os peritos. A autoridade policial, ela determina a realização de exame. Reconhecimento de coisas, acariações, pessoas, identificação do indiciado
o civilmente identificado, que tem carteira de identidade, não será submetido à identificação criminal. Salvo em casos especiais, lembram, né? Crime organizado, a própria lei de identificação criminal. A autoridade deve pregressar o indiciado. O que é pregressar o indiciado? Levantamento socioeconômico, cultural, profissional, pessoal. E colher informações sobre a existência de filhos. Então, vai responder um inquérito, tem filho? Quem que detém o cuidado, responsável por esses filhos? Crimes contra a liberdade individual, sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro. O Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar a qualquer órgão público ou particular, privado, informações cadastrais de vítimas ou de suspeitos. Em relação à posição, localização por telefone, pelo teu telefone eu sei como te localizar. O Ministério Público e o delegado de polícia poderão requisitar mediante autorização judicial. Empresas portadoras de serviços de telecomunicações, né? A informação de onde se localiza aquele telefone. O inquérito deve ser instaurado em 72 horas e se o juiz não se manifestar no prazo de 12 horas, a autoridade poderá requisitar diretamente a empresa. Professor, mas e se for para ouvir o telefone? Aí só com ordem judicial. Interceptação telefônica só com ordem judicial. A autoridade poderá fazer a reprodução simulada dos fatos, a chamada reconstituição. Em todos os casos, não, desde que não contraria a moralidade nem a ordem pública. Prazo do inquérito, 10 dias se estiver solto, 30 dias se estiver preso. Inquérito de drogas é diferente, né? 30 dias se estiver solto e 90 dias se estiver preso. Ambos os prazos poderão ser duplicados se tratar de crime de tráfico. Inquérito federal, preso 15 dias, prorrogado por mais 15. E não prevê prazo para réu solto. Indiciado solto, melhor dizendo. Curador menor, não é possível menor responder inquérito. Menor não responde inquérito. Essa é uma redação antiga que se referia ao menor de 21 e maior de 18. O inquérito pode voltar à delegacia? Pode, senão para novas diligências. O preso pode ficar incomunicável? Aí é uma discussão sobre se é constitucional, se é inconstitucional. Já falamos bastante disso em sala de aula, né? Mas, de acordo com o artigo 21, pode, por despacho fundamentado do juiz, por 3 dias e não se aplica ao defensor e nem ao Ministério Público. E o inquérito concluído deve ser encerrado com relatório, deve ser encaminhado ao juiz competente e também comunicado o Instituto de Identificação e Estatística, comunicando para qual juízo foi e qual infração penal a pessoa está sendo acusada. Ação penal. Ação penal já é investigação em juízo. Inquérito policial, investigação extrajudicial. Ação penal, investigação em juízo. As ações civis em pública ou privada. Pública se for feita pelo Estado, privada se for feita pelo particular. A pública em incondicionada e condicionada, a privada em exclusiva, personalíssima e subsidiária. A ação penal pública obedece a alguns princípios, como da legalidade, obediência à lei, oficialidade, um órgão oficial que irá realizar, obrigatoriedade, havendo crime e materialidade, tem que ser, o Ministério Público é obrigado a denunciar, indisponibilidade, não pode desistir da ação penal, indivisibilidade, alcança a todos, intranscendência, só é possível contra o criminoso. O direito penal não passa do criminoso. Se ele morrer, não pode ser processado o seu filho. A ação penal pública inicia com denúncia. Denúncia feita pelo Ministério Público. Quais os prazos para o Ministério Público fazer denúncia? É metade do prazo do inquérito, pessoal. Gravem. O inquérito é 10h30, a denúncia é 5h15. Se estiver preso, 5, se estiver solto, 15. Isso aqui é importante. Eu acho que vai estar na prova de vocês. Eu acho que vai estar na prova de vocês. Porque antes quem arquivava o inquérito era o juiz. Agora, o arquivamento é feito pelo Ministério Público. Ele arquiva, comunica a vítima, o investigado e a autoridade policial. E encaminha o inquérito para
a instância de revisão ministerial, o órgão de revisão do próprio Ministério Público. Se alguém estiver inconformado, terá 30 dias para, dentro de 30 dias, né, terá dentro de 30 dias, né, da comunicação para poder recorrer da decisão de arquivamento. Nas ações em que a vítima seja o Estado, cabe ao chefe do órgão violado fazer essa representação judicial. Também foi trazido pelo pacote anticrime chamado Acordo de Não Persecução Penal, ou seja, não é motivo para arquivar o inquérito, mas o crime que a pessoa cometeu é um crime sem violência ou ameaça. Ele confessou o crime. A pena mínima, preste atenção, não é máxima, a pena mínima é inferior a 4 anos. O Ministério Público, então, propõe um acordo de não persecução penal, ou seja, para que o criminoso não seja processado. Mediante algumas obrigações, né? Reparar o dano, renunciar bens e direitos, prestar serviços à comunidade, pagar prestação pecuniária e cumprir alguma outra condição imposta pelo Ministério Público. Não se aplica esse acordo se o processo ou se o crime for de competência do GCRIM. Aí vai para o GCRIM. Se o investigado for reincidente, se ele tiver sido beneficiado nos últimos 5 anos por um novo acordo ou um acordo anterior, né, de não processamento, de não persecução penal, crimes no âmbito de violência doméstica contra mulher. Então, não se aplica se a vítima for violência doméstica contra a mulher. Ação penal pública condicionada. É condicionada a quê? Condicionada a uma representação. Essa representação tem prazo? 6 meses a contar da data do conhecimento da autoria, pessoal, não é da data do crime. Da data do conhecimento da autoria, tem 6 meses para processar, representar o melhor contra a cara que te ameaça. Eu representei, eu posso desistir? Pode. Pode ser retratada? Pode. A representação pode ser retratada, desde que não tenha havido ainda denúncia do Ministério Público. Ação penal privada. Ação penal privada, proposta pelo particular, obedece também alguns princípios, né? Oportunidade ou conveniência. Eu processo se eu quiser. Disponibilidade. Processei, posso desistir? Posso. Indivisibilidade. A queixa contra um tem que ser feita contra todos. Ou processo todos, ou não processo nenhum. Intranscendência, da mesma forma da ação pública, né? O cara me cometeu um crime, morreu, eu não posso processar o filho dele. Início da ação privada. A pública inicia com a denúncia, a privada inicia com a queixa. Prazo para a denúncia 5 mais 15, o prazo da queixa é o mesmo prazo da representação. 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Como é que o Ministério Público atua na ação penal privada? Fiscal. Na pública ele é parte, na privada ele é fiscal. Por exemplo, fazendo o aditamento da queixa em 3 dias. Eu apresento uma queixa na ação penal privada, vai para o juiz manda para o Ministério Público, se tiver tudo em ordem, tudo bem. Se estiver faltando algum elemento, o Ministério Público poderá incluí-lo no período de 3 dias. A ação penal privada pode ocorrer perempção. Cai bastante em concurso público estatal perempção. Extinção da punibilidade. Quando eu inicio um processo privado contra alguém e eu deixo de promover o processo por 30 dias seguidos. Ou se eu vier a falecer, não comparecer sucessor nos próximos 60 dias. Ou quando eu faltar sem motivo justificado ao ato do processo. Ou quando for pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Ou quando também eu não pedir a condenação nas alegações finais. A perempção só cabe em ação penal exclusivamente privada. Ação penal privada subsidiária. Eu tenho um crime público, o Ministério Público não oferece denúncia, eu posso apresentar uma queixa, né? Então, é privada subsidiária. Eu tenho um crime público em que, havendo inércia do Ministério Público, eu posso apresentar uma queixa. Competência. Pessoal, de regra, a competência é pelo lugar onde se consumar a infração. Então, veja, eu estou em Curitiba, dou um tiro em alguém em São José dos Pinhais, matando em São José dos Pinhais. A competência não é da ação, mas do resultado. Teoria do resultado. Mas se for tentativa,
pelo último ato de execução. Crimes à distância, no local em que foi praticado o último ato de execução no Brasil. E quando eu não sei o lugar do crime, o crime aconteceu na divisa, né? O crime aconteceu na divisa de duas ou mais jurisdições, prevenção. O juiz de qualquer comarca pode atuar no processo e irá atuar o que primeiro se manifestou ou tomou conhecimento. Domicílio ou residência do réu. Ora, se o processo deve tramitar onde se consumou, quando vai ser processado onde o criminoso mora? Quando eu não souber o lugar do crime. Ou, artigo 73, se eu tiver um crime de exclusiva ação privada. Aí, poderá ser processado no crime do réu. No domicílio ou residência do réu. Não onde houve o crime, mas onde o réu mora. Competência do júri. O que o júri julga? Crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida. Consumado ou tentado. Homicídio, auxílio ao suicídio, infanticídio e as modalidades de aborto. Cuidado! Júri não julga latrocínio. Latrocínio é um crime contra o patrimônio e não contra a vida. Distribuição. Quando que se distribui um processo? Quando eu tiver mais de um juiz competente. Tenho 2 juízes competentes, distribuo para que não haja preferência, escolha. Conexão. A conexão e a continência, elas visam a unificação processual, visam a união de processos. Quando eu tenho 2 ou mais infrações praticadas ao mesmo tempo, chamar conexão intersubjetiva por simultaneidade. Vários crimes, várias pessoas ao mesmo tempo. Ou por várias pessoas reunidas. Conexão intersubjetiva por reciprocidade, crime de rixa. Ou por várias pessoas em concurso. Conexão intersubjetiva por concurso. Cada um teve uma conduta criminosa, né? Um fica do lado de fora do banco, outro fica com a arma, outro fica... Então, todos responderão num processo só. Se no mesmo caso houverem sido praticadas para facilitar, ocultar impunidade e vantagem em relação a uma delas, aí não é conexão intersubjetiva, é conexão objetiva. E conexão instrumental, quando um crime depender de outro crime. Por exemplo, a receptação está ligado a uma outra infração. Continência. Conexão, união por vários crimes. Continência, uma só infração e várias pessoas. 2 pessoas cometem o mesmo crime. Um tem foro privilegiado e outro não tem foro privilegiado. Salvo, né, no concurso formal. Lembram que eu falei? Dá um tiro e acerta 2 pessoas. 2 crimes, mas aí não é conexão. Aí é continência. Foro prevalente. Professor, eu matei num lugar e enterrei no outro. Onde vai tramitar o processo? No concurso entre júri e comum, prevalecerá do júri, ou seja, onde houve a morte. No concurso entre jurisdição da mesma categoria, lugar onde foi praticada a pena, o crime com pena mais grave. Se tiver a mesma gravidade, onde tiver o maior número de crimes. Se for a mesma gravidade e o mesmo número de crimes, aí prevenção. O juiz primeiro tomar conhecimento. No concurso de jurisdição de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Tribunal de Justiça e Vara Criminal do Paraná. Vai para Tribunal de Justiça. No concurso de jurisdição comum especial. Crime comum e crime eleitoral. Tudo perante a Justiça Eleitoral. Cuidado. Nem tudo se une. Algumas coisas separam. A separação processual poderá ser obrigatória ou facultativa. Ela é obrigatória quando tiver jurisdição comum e militar. Um responde na comum e outro na militar. Quando tiver comum e menores, um responde na comum e outro na menores. Jurisdição, separação obrigatória. Por exemplo, também, se houver superveniência de doença mental, 2 pessoas cometem um crime e uma fica com doença mental, separa. Ou se houver fuga, 2 pessoas cometem um crime, uma foge, aí tem separação processual. E o artigo 80 fala que
o juiz poderá separar o processo. Separação facultativa quando tiver muitas pessoas envolvidas, quando houver sido praticados em circunstâncias de tempo e lugar diferentes, um crime em Porto Alegre, outro crime em Manaus. Competência por prevenção. O que é prevenção, né? Dois juízes competentes, um deles toma, antecede, né, a algum ato na frente do outro juiz, esse que antecedeu será competente por prevenção. E as disposições especiais. Disposições especiais, né? Crimes praticados fora do território brasileiro, na capital do estado onde ele mora, ou se nunca morou na capital da República, crimes cometidos em embarcação, se ela está saindo de onde ela partiu, se ela está retornando de onde ela atracar, a bordo de aeronave, se pousa fora do território nacional, de onde ela partiu, se pousa no território nacional, de onde houve o pouso. Da prova, o que é importante, né? Artigo 155 fala do livre convencimento. O 5.7 fala de provas ilícitas, são inadmissíveis. O que são provas ilícitas? Que violam direito constitucional ou norma legal. Também a prova ilícita por derivação é proibida. Lembram do teoria dos frutos da árvore envenenada? Exame de corpo de delito trouxe um instituto da chamada cadeia de custódia, ou seja, onde que a prova ou quais os caminhos que a prova deve percorrer, né? Então, cadeia de custódia está desde da ocorrência da infração penal até o descarte da prova. É bom vocês darem uma lidinha nesse. O artigo 5.8 diz que quando a infração deixar de existir, será indispensável o exame de corpo de delito, não supre a confissão. Mas o 167 diz, a prova testemunhal supre a ausência de exame de corpo de delito. Nós comentamos já em sala de aula, né? A confissão não supre, mas a prova testemunhal supre. A cadeia de custódia, dá uma olhada aí da ocorrência do crime, reconhecimento, isolamento, ficção, coleta da prova, condicionamento da prova, transporte da prova, recebimento da prova, processamento da prova, armazenamento da prova e descarte da prova. E o 158 diz que todos os institutos criminalistas deverão ter uma central de custódia para armazenar essas provas. Para evitar de roubarem droga da delegacia, como sempre acontece, né? Deverá ter uma estrutura para receber essas provas. Perícias serão feitas por um perito. Se não tem o perito, o juiz poderá nomear 2 peritos. As partes não nomeiam peritos, mas formulam quesitos. Poderão indicar assistente técnico, né? O exemplo que ele pode ser feito a qualquer hora do dia ou da noite, lembram? Autópsia, no mínimo 6 horas, salvo sinais de morte. Lesões corporais, para verificar a lesão grave, tem que ser feita no mínimo 30 dias depois. Divergência entre o perito, o juiz deverá nomear um outro perito, né? Numerar um terceiro, se o terceiro divergir, nova perícia. Interrogatório. Lembra do interrogatório por videoconferência? Eu acho que se for cair na prova de vocês, será o interrogatório por videoconferência. Quando eu tenho interrogatório por videoconferência? Para prevenir risco à segurança pública, viabilizar a participação do réu no processo, impedir influência na vítima, questão de ordem pública. Então é possível fazer interrogatório por videoconferência. Mais de um acusado separado, ouvido separadamente, isso é óbvio, né? Questões especiais de surdo, de mudo, como é que é feito o interrogatório, tem que tomar cuidado com isso. Nem sempre é por intérprete, né? Surdo por escrito, mudo oralmente, surdo-mudo por escrito, enfim. Surdo-mudo analfabeto, aí sim por intérprete. O ofendido sempre deve ser processado com advogado, sempre por advogado. Testemunhas. Quais são as testemunhas que prestam compromisso? Não prestam compromisso, né? Direta, indireta, própria, imprópria, informante. Dá uma lidinha nesses resumos que eu fiz para vocês aí. Testemunha proibida, quem é obrigado a manter sigilo, né? Em razão de o padre que ouve. Oralidade da prova testemunhal, incomunicabilidade. As perguntas são feitas diretamente às partes, não é mais pelo juiz, né? Antes perguntava para o juiz e o juiz para a testemunha, agora direto para a testemunha. As testemunhas não poderão emitir opiniões pessoais, se não comparecerem, poderão ser conduzidas coercitivamente. Testemunhas especiais que poderão apresentar o testemunho por escrito, lembram? Presidente da República, vice-presidente, Senado,
Câmara e STF. Testemunha fora da jurisdição, ouvido por carta precatória. Fora do país, carta rogatória. Busca e apreensão, falamos bastante também que precisa de mandado, né? Se for domiciliar, precisa de mandado, se for pessoal, não precisa de mandado. Busca em mulher será feita por outra mulher, salvo se houver urgência e poderá ser feita por um homem, né? Prisão e medidas cautelares. Cautelares, já falamos, lembram? Comparecer ao juízo. Para não ser preso, o juiz aplica a medida cautelar. Proibição de se ausentar da comarca, proibição de frequentar demais lugares, né? Monitoramento eletrônico. Que mais? Prisão especial. Não acredito que aqui é na prova de vocês, porque prisão em flagrante, sim. Quero cuidado especial nas espécies de flagrante, pessoal. Flagrante próprio, está cometendo ou acaba de cometer. Impróprio, é perseguido. Presumido, é encontrado. Gravem essas 4 palavras. Próprio, está cometendo ou acaba de cometer. Impróprio, é perseguido. E presumido, é encontrado. A pessoa que foi presa, né, tem que ser autuada em 24 horas e em 24 horas deve ser encaminhado o flagrante e o preso para a chamada audiência de custódia. Não havendo autoridade para fazer o flagrante, pode ser encaminhado para o local mais próximo. Não havendo escrivão, a autoridade poderá nomear o escrivão ad hoc. O juiz faz o que ao receber o flagrante? Pode relaxar a prisão, converter a prisão em flagrante em preventiva ou conceder liberdade provisória. Prisão preventiva. Quais os fundamentos? Garantia da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal, aplicação da lei penal ou por descumprimento das chamadas medidas cautelares, que ele não cumpriu. Quais crimes cabem preventiva? Pena máxima superior a 4 anos, né? Crimes, reincidência, né? Violência doméstica. Prisão temporária. Alguns crimes num rol taxativo, homicídio doloso, sequestro, enfim. Aqueles que o artigo 1º determina, não caberá para crimes que não estão no rol. E prisão domiciliar para maior de 80 anos. Outra coisa, pessoal, cuidado com o prazo da prisão temporária. Prisão temporária tem prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, se for crime comum. Se for crime hediondo, temporária 30 mais 30. Prisão domiciliar maior de 80, extremamente debilitado por doença grave, imprescindível para cuidados de criança menor de 6 anos, gestante, mulher com filho de até 12 anos, homem com filho de até 12 anos, se ele for o único responsável, então terão direito à prisão domiciliar. Não caberá, então, a substituição se for crime com grave ameaça ou crime contra o próprio filho, né? Aí não tem condição de ficar em prisão domiciliar. Meus queridos, então, o que nós tínhamos era isso. Vejam que é muita coisa, todo o programa de vocês praticamente está nos slides. Eu fiz um apanhado geral de tudo o que eu achava que podia estar na prova de vocês. Tentei pincelar algumas informações mais importantes que devem se focar, mas eu pediria a todos que, se pudessem, fizessem um esforço de dar uma leitura, dar uma boa lida em todos os slides, seja de direito penal quanto de processo penal. No mais, cautela, cheguem bem antecipado no dia da prova, eu já falei para vocês em sala de aula. A professora tem que chegar meia hora, não, você tem que chegar 2 horas antes. Pega o materialzinho, dá uma lida, problema de trânsito, estresse, para não dar branco, chegar cansado. Então, o que você estudou, você sabe, você está preparado. Agora tem que ter calma, né? Que o sucesso virá depois de domingo, no final da tarde, tenho certeza que irão ser aprovados nessa prova. Estou torcendo por vocês.